Salve, queridos! Hoje nós vamos tratar de um personagem importantíssimo na Bíblia, que é Noé, né? Todo mundo conhece, já ouviu falar pelo menos Noé, a arca, o dilúvio. O que será que foi isso tudo? A gente sabe que antes de eu falar um pouco de uma forma resumida sobre Noé, eu queria comentar um aspecto que hoje a gente, todos nós vivemos uma situação social complexa. A gente tem que ter coragem de ser minoria. Hoje, quando a gente fala de nazismo, Mao Tse-tung, todos os ditadores cafajestes que a humanidade teve, hoje é muito fácil falar mal deles. Mas imagina na época, né? Você falar mal de Hitler na década de 30. Era muito difícil você ser contra tudo isso. Atualmente, guardadas as devidas proporções, a gente vive algo semelhante. Ou seja, falar em nome de Deus ou de Jesus, você pode ter certeza que você receberá olhares e comentários diferentes do que você está acostumado. Como acontece comigo, né? Tem gente que me pergunta o motivo de ter começado a fazer esses vídeos, se eu virei crente, né? Entre outros comentários. Bom, eu sempre digo que não foi nada disso, e se eu tivesse virado crente, ninguém teria nada a ver com isso. Mas como eu sempre estudei vários assuntos, sendo um deles religiões, é um dos temas que eu gosto muito, assim como também astronomia, não astrologia, né, astronomia, física de partículas, psicologia, sociologia, são temas que eu estudo de uma forma recorrente há muitos anos, né? E há 5 anos que eu me dedico seriamente aos estudos da Bíblia, e como foi uma descoberta muito positiva para mim, eu resolvi facilitar para outras pessoas despertarem o interesse, né, nos assuntos da Bíblia. É só isso, ou seja, ler a Bíblia e falar sobre os ensinamentos de Deus e de Cristo é, entre outras coisas, hoje em dia ter coragem de ser minoria. A sociedade hoje se esforça em dizer que tudo isso é bobagem, que é um livro antigo, que é um livro de mitos, né? E o que importa mesmo é ser livre, fazer qualquer coisa, se entregar aos prazeres desenfreados, que família é uma instituição ultrapassada, entre outras coisas. Bom, eu não concordo com nada disso. Eu sei que se você está aqui assistindo aos meus vídeos, eu sei que você não concorda também. O legal nisso é que quando eu comecei a falar mais de Deus e de Cristo, eu notei que muitas pessoas que nunca tinham falado sobre esses temas me disseram que também gostavam, ou seja, as pessoas não sentem a vontade de falar sobre Deus, né, na sociedade. Certamente porque, né, não tem, né, não se sentem acolhidas de falar nisso, então fica cada um na sua. E eu recomendo, né, faça essa experiência, né, de começar a falar de Deus, você verá que muitas pessoas começarão a falar com você também. E eu sempre, já que nós vamos falar de Noé hoje, né, eu penso, será que hoje a gente também não vive um pouco do que Noé sentiu na época? Ou seja, todos dizendo que ele era um estranho porque ele levava Deus a sério, né? Quando todo mundo diz que isso é bobagem, né? No livro de Crônicas, no capítulo 16, versículo 30, diz: levem Deus a sério, todos os povos. Muito bom, né? A história de Noé é uma das narrativas mais conhecidas e impactantes da Bíblia, encontrada no livro de Gênesis, no capítulo de 6 a 9. O Gênesis é um livro muito legal de se ler. Essa história, a história de Noé, né, oferece um rico conjunto de temas teológicos e morais, abordando justiça, obediência, fé, né, renovação. E nesse texto nós
a gente pode explorar a história de Noé em detalhes, destacando os eventos principais e suas implicações. Então, a história de Noé começa com uma descrição sombria do estado da humanidade. Noé viveu uma época de grande corrupção e violência. Isso na época, né? Ainda bem que hoje em dia tudo está resolvido. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz: viu o Senhor que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Deus viu que a terra estava cheia de violência e maldade, e decidiu trazer julgamento sobre a humanidade através de um dilúvio devastador. No entanto, Noé encontrou a graça aos olhos do Senhor, e ele é descrito como um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos e que andava com Deus. Isso a gente vê em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Então, assim, a instrução divina. Deus instruiu Noé a construir uma arca para salvar sua família. Quando a gente fala de arca, se eu perguntar para 10 pessoas e pedir para 10 pessoas desenharem a arca de Noé, elas vão desenhar um navio. Mas não é um navio, né? A arca é a arca, navio é navio. O que é a arca? A arca é um baú, né? Com a arca da aliança, onde Moisés colocou as tábuas, né, com os 10 mandamentos, numa arca. A arca da Alice, né, em Monteiro Lobato, no sítio do Pica-Pau Amarelo, ela tem uma arca, que a arca é um baú. Então ele fez um grande baú, claro, como o baú boiava, a gente pensa que é um barco, mas não era uma arca. Então Deus instruiu Noé a construir uma arca para salvar sua família e um remanescente da criação. Então a arca então era uma grande arca que boiaria como se fosse um navio, revestido de betume por dentro e por fora, para que ele ficasse à prova d'água. As dimensões da arca são detalhadas no capítulo 6 de Gênesis, nos versículos 15 a 16. E dessa maneira, então, está lá, né? Farás de 300 côvados, é uma medida aqui do cotovelo à mão, né? 300 côvados será o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás no seu lado, far-lhe-ás andares baixos, segundo e terceiros. Então, lá tem todos os detalhes. Eu trouxe um pedacinho aqui para comentar com vocês. Então, a missão, lembrando que Noé demorou 100 anos para fazer essa arca. É claro que ele não fez sozinho, né? A Bíblia não conta, mas certamente muitas pessoas ajudaram ele, além da sua família, muitas pessoas a fazer essa arca e depois, desistiram pelo caminho, morreram, mas foram 100 anos. Noé recebeu a missão, então, de levar para dentro da arca a família dele, né, e um par de cada espécie de animais, bem como provisões para sustentar todos durante o dilúvio, né? Então, esse foi um empreendimento monumental que exigiu fé e obediência extraordinárias por parte de Noé. Você imagina, 100 anos, poderia ter desistido ao longo do caminho, né? Ele seguiu as instruções de Deus meticulosamente, mostrando uma confiança inabalável do plano divino. Então, quando Noé concluiu a arca, Deus ordenou a Noé que entrasse na arca com sua família e os animais, lá no capítulo 7 de Gênesis, e descreve o início do dilúvio. Lembra, assim, quando Noé entrou na arca com os animais, ele demorou uma semana para começar a chover. Ou seja, Deus deu toda a chance do mundo para as pessoas se arrependerem e tal, e entrarem na arca, mas ninguém quis saber, né? Então, no ano 600 da vida de Noé, né, no segundo mês, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra durante 40, né? Eu sempre falo que o número 40 aparece muito aqui na Bíblia, sobre 40 dias e 40 noites. Então, só para vocês terem uma ideia, um campo de futebol oficial tem 110 metros, né, de comprimento. A Arca de Noé tinha 137 metros, maior do que um campo de futebol, né? Claro, para caber um par dos animais que existiam na época, era muita coisa. Sempre fico pensando no cheiro dessa água.
Como é que é você ter um par de cada animal? E na Bíblia você vai ler que não era bem um par, tinha animal que você levava, que ele levou bem mais. Você imagina o que que era, né? Mas também a alternativa de Noé, o que que era? Era ficar fora da arca. Então, entre um cheiro medonho, né, dentro da arca e ficar para fora, né, melhor aguentar o cheiro aí. Então as águas cobriram a terra e destruíram toda a vida fora da arca. E essa narrativa bíblica enfatiza a totalidade da destruição e depois a renovação que seguiria. Todos os seres vivos que não estavam na arca pereceram, né, em um evento cataclísmico que marcou o novo começo para a criação. Então, o dilúvio ele durou 40 dias e 40 noites, mas as águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias, ou seja, depois que acabou a chuva, Noé e a família ainda teve que ficar com os bichos dentro da arca mais 150 dias. Durante esse período, Noé e sua família permaneceram seguros dentro da arca, e isso, porque confiaram em Deus para sua proteção e provisão, enquanto as águas cobriam todas as altas montanhas sobre os céus. E a gente pensa nisso, né? Moisés, imagina Moisés num zoológico, dentro de uma arca em forma de navio, com aquela coisa bicharada toda, cheiro, excremento, tá? E a gente reclamando que ficou um tempo aí na pandemia, né? Claro que foi ruim também, mas a situação de Noé era bem pior. Aí teve o recuo das águas, né? Fim do dilúvio. Então Deus lembrou-se de Noé e todos os seres vivos que estavam na arca, fez soprar um vento sobre a terra, fazendo com que as águas diminuíssem, e após então 150 dias as águas começaram a baixar. Em Gênesis 8, versículo 4 diz: repousou a arca no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat, que fica na região da Turquia atualmente. Assim como Jó depois, né, a paciência de Noé foi grande também. Noé aguardou pacientemente até que fosse seguro sair da arca. Ele primeiro enviou um corvo e depois uma pomba para verificar se as águas já haviam recuado. A pomba depois retornou com uma folha de oliveira, indicando que a terra estava secando. E finalmente Deus então ordenou a Noé que saísse da arca, trazendo consigo a sua família e todos os animais. E nesse livro a gente vê também, né, a aliança de Deus com Noé. A Deus faz várias alianças com os personagens bíblicos, faz com Noé, faz com Abraão, claro, faz com Moisés. Depois vem Jesus e fala da nova aliança, né, que é o pão e o vinho. E ao sair da arca, Noé constrói um altar e ofereceu sacrifícios a Deus. No capítulo 8 de Gênesis, você vê, né, tá lá descrito a gratidão de Noé, a resposta de Deus. E edificou Noé, se eu tivesse a voz do Cid Moreira agora eu usaria, né? E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz. Eu acho que Deus percebeu, quer dizer, interpretação minha, né? Quem sou eu? Cara, não adianta, se eu for acabar com o mundo por conta da maldade do ser humano, eu vou acabar toda hora, né? Então ele falou, não vou mais destruir a terra. Então Deus faz uma aliança com Noé e seus descendentes, prometendo nunca mais destruir toda a terra com o dilúvio. E o sinal dessa aliança foi um arco-íris, né? No capítulo 9 de Gênesis registra: e disse Deus, esse é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, e este será o sinal da aliança entre mim e a terra. Então, quando você estiver andando na rua e vê um arco-íris, o que é raro, mas, né, é muito legal, você saiba que isto significa, hoje em dia significa outra coisa, mas lá para trás, né, desde a época de Noé, o arco-íris significa o sinal da aliança de Deus com a humanidade. Você sabe que tem também um artigo que eu estava lendo um dia, na verdade não é um artigo, mas um trabalho, né, um paper, de uma pessoa que eu esqueci o nome dela agora,
que falava da análise dos povos antigos, sumérios, não sei o quê. E ele falava, né, da tradição que quando um rei estava em guerra, o arco, né, dele estaria virado para uma pessoa ou para baixo, em guerra. Quando ele estava em paz, o arco é virado para cima, né? E fazendo essa analogia, né, nessa história, assim, o arco virado para cima é a paz que Deus está trazendo aí para a humanidade. É bem legal esse peso. Então, essa aliança, como eu falei, a primeira aliança que Deus faz com a humanidade. Aí vem Moisés, 10 mandamentos, né? Mais tarde o pão e vinho com Cristo, né? Na Santa Ceia. E essa aliança, então, reafirma o compromisso de Deus com a humanidade e toda a criação, assegurando que, apesar da maldade humana, a graça e a misericórdia divinas prevaleceriam. Aí, até aí, assim, é uma história que a gente conhece. Mas o legal, assim, o que pouca gente conhece vem depois, que é a parte de bênçãos e maldições. Depois do dilúvio, né, o que a Bíblia nos traz, nos informa, que é a vida de Noé e seus filhos. Então, Noé, depois de seu dar, plantou uma vinha, e num episódio subsequente ele ficou embriagado. Então, plantou a vinha, não sei o que, esmagou as uvas, fez vinho, mandou ver e se embriagou, ficou borrachão. Esse incidente levou a uma série de eventos que resultaram na bênção de Sem e Jefé e na maldição de Canaã. Quem era então Sem, Jafé e Canaã? Os filhos dele, né? Os filhos de Noé. Em Gênesis 9, em versículo 24 e 27, relata: E despertou Noé do seu vinho e soube que seu filho mais moço lhe fizera. O que o filho mais novo, Cã, fez? Ele viu o pai bebaço, dormindo na tenda, peladão, chamou os irmãos, os outros dois, Sem e Jafé, e sacaneou o pai. Vem ver o papai aqui dormindo bebaço, não sei o quê. Sem e Jafé ouviram isso e não sacanearam o pai. Pegaram um tecido, né, uma manta assim, entraram de costas na tenda e cobriram o pai, né, não sacanearam. Aí quando Noé despertou, ele ficou bravo, né? Então despertou Noé do seu vinho e soube que o seu filho mais moço lhe fizera. Quem contou por Noé, não sei, a Bíblia não fala. Mas aí Noé disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja os seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhes Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem. Sejam-lhes Canaã por servo. Sem, então, era um dos filhos de Noé, e daí que vem, né, a palavra semitas. Quando uma pessoa fala mal do povo hebreu, ele é um antissemita, né? Daí que vem, então, que é a descendência de Sem, filho de Noé, né? E aí vem, né, a maldição de Cã, que vem do povo cananeu, e daí que vem muitas guerras, né, que o povo hebreu travou com os cananeus. Então, o pecado de Cã é uma ação específica de Cã, que foi ver a nudez do pai, Noé, e contar aos seus irmãos Sem e Jafé, sacaneando o pai. No contexto cultural da época, ver a nudez do pai era uma grave falta de respeito e desonra. O texto bíblico ele não fornece mais detalhes, né, adicionais sobre qualquer outra ação indevida por parte de Cã, mas o fato de ele ter visto a nudez do pai e não ter agido para cobri-lo imediatamente é considerado um desrespeito significativo. Eu já comentei aqui em outro vídeo que eu fiz sobre a importância do respeito com o pai e depois, na ausência do pai, o irmão mais velho, que era antigamente, não é como hoje, né? Onde o pai é ridicularizado, né? Toda o entretenimento é feito também mostrando o pai como um babaca. Isso, até hoje nos dias, né, no Oriente Médio, o pai ele é a autoridade máxima, né, no Oriente Médio. Então, assim, não é essa sacanagem que tem aqui no mundo ocidental.
Então, e aí a resposta de Sem e Jafé, em contraste, Sem e Jafé demonstraram respeito e decência ao cobrir a nudez de seu pai, sem olhar para ele, caminhando de costas para evitar ver sua nudez. Esta ação foi vista como um gesto de respeito e honra para com Noé. Então, quando Noé acordou e soube o que tinha acontecido, de novo, não fala quem contou para ele amaldiçoou Canaã, filho mais novo dele, dizendo que ele seria servo dos irmãos. E quando a Bíblia fala disso, não é que Noé está falando deste filho, ele está falando da descendência dos filhos, né? Então, essa maldição sobre Canaã, em vez de diretamente sobre Cã, pode, né, às vezes parece estranha, mas pode refletir uma visão das consequências multigeracionais e de uma declaração profética sobre os descendentes de Cã. Então, na Bíblia é muito isso, né? Ele não está falando sobre... Então, assim, quando alguém lança uma maldição para uma outra pessoa, não é para aquela pessoa física, é para ela e para a descendência dela ao longo de inúmeras gerações. Isso é muito comum, né? A gente vê na Bíblia. Então, a maldição sobre Canaã expressa com uma condenação à servidão, indicando que os descendentes de Canaã seriam servos dos descendentes de Sem e Jafé. E isso é refletido na história bíblica, onde os cananeus, são os descendentes de Cã, que são considerados, né, esses descendentes, né, e frequentemente aparecem como povos que foram subjugados ou dominados pelos israelitas, descendentes de Sem, e daí que eu falei dos semitas, né. Então, historicamente, as tribos cananeias e os israelitas tiveram relações tensas e muitas vezes hostis. Então, as guerras, os conflitos descritos no Antigo Testamento entre os israelitas e os povos cananeus podem ser interpretados como parte das repercussões da maldição de Noé. Porque às vezes você pega lá a Bíblia, abre lá e começa a ler e fala, pô, toda hora os semitas, né, os hebreus brigando com os cananeus. Mas, cara, da onde veio? De onde começou? Aí você volta lá para trás e tá, né, um dos indícios é essa maldição de Noé. Assim como a eterna briga, né, dos judeus e dos árabes, você pega a história de Abraão, né, que eu fiz um vídeo também, né, que Abraão teve o seu primeiro filho com uma escrava, que eu não vou contar a história aqui de novo, porque não dá tempo, né, e depois teve o filho prometido por Deus, tal, da descendência de veio os povos árabes, da descendência de outro veio o povo judeu hoje, né, e a briga deles até hoje. Então Noé abençoa Sem, invocando a bênção do Senhor sobre ele, abençoa Jafé, desejando que ele habitasse, né, nas tendas de Sem. E isso pode indicar um favor divino especial e um futuro promissor para os seus descendentes. Então, quais são as lições e reflexões que a gente tem aí da história de Noé? A questão do respeito e honra familiar. Então, a história, ela sublinha a importância de respeitar e honrar os membros da família, especialmente os pais. O desrespeito de Cã teve consequências graves por toda a descendência, né? Enquanto o respeito demonstrado por Sem e Jafé foi recompensado. E a consequência das ações. A Bíblia, ela tem muito disso, né? Então, uma ação que alguém tem, então, por exemplo, Rei Davi, que eu também fiz um vídeo que está lá, você pode assistir. Quando ele pega Betsaba, que é a mulher do soldado lá que estava lutando por ele, e tem um caso com ela, depois nasceu um filho, e Deus fala, e depois ele colocou, né, pediu para o general dele colocar, né, o marido dela na frente, da linha de frente na guerra, para ele ser morto, e como de fato foi. E aí depois vem o castigo de Deus e fala, olha, como ele foi morto por espada, a espada sempre estará próximo à sua família em todas as suas gerações. Sempre tem essa consequência que pega várias gerações da pessoa que fez a bobagem, né? Então, as ações de Cã tiveram repercussões para seus descendentes. Essa narrativa pode servir como um lembrete que as nossas ações podem ter consequências que vão além de nós mesmos, afetando futuras gerações. Isso na Bíblia é muito claro. E também o aspecto da graça e redenção. A narrativa também pode ser vista através da lente da graça e da redenção.
Embora Noé amaldiçoe Canaã, a bênção e a expansão prometida assim em Jafé indicam que, apesar das falhas humanas, há espaço para a bênção divina e a prosperidade. Porque, voltando à história de Davi, Davi pisou na bola, então ele levou a mulher do outro lá, lembrando que você poderia ter várias mulheres, né? E depois mandou matar o marido. Você vê que mesmo com isso, né, essa graça e redenção de Deus, Deus não tirou Davi do trono, diferentemente de Saul, né, que foi o primeiro rei de Israel, mas teve consequências, né, para Davi e toda a descendência dele. Então, eu resumo o mal que Cã fez a Noé, seu pai, envolveu desrespeitar, né, o pai dele ao ver sua nudez e falar sobre isso, em vez de tomar medidas imediatas para proteger a dignidade do pai, no caso Noé. Então, esse ato resultou na maldição de Cã e destacou a importância de honrar e respeitar os membros da família. Então, qual que é o legado de Noé? Noé viveu, se você ter uma ideia, 950 anos. Né? Não haja tempo para viver, né? 950, por isso que a arca demorou 100. Pô, para quem vive 950, 100 anos é nada, né? Seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, tornaram-se os ancestrais de todas as nações da terra, e essa história de Noé se encerra com a genealogia de seus filhos, que se espalharam por toda a terra, repovoando-a e estabelecendo diversas culturas e civilizações, e na Bíblia você vê o que deu, né? Para onde foi, até tem um outro livro aqui, que eu gosto muito, que é um livro resumido que fala das descendências, que traz, né, algumas explicações sobre alguns temas da Bíblia. Então aqui, ó, repovoamento da terra pós-dilúvio. Então os descendentes de Jafé, eles foram para a Ásia Menor, para o Cáucaso, para a Europa, e daí vem, né, da descendência de Jafé, vem os eslavos e germânicos, citas, medos, gregos, ibérios e moscovitas. Da descendência de Cã, que eles foram para a Arábia, para o Egito e norte da África, vem aí da descendência de Cã os etíopes, os egípcios, os líbios e os cananeus, e da descendência de Sem, que eles foram e ocuparam o Oriente Médio, vem aqui os elamitas, que são os persas, os assírios, caldeus, lídios, sírios e armênios. E daí vem a recolonização do mundo, certo? Então essa história de Noé, que é rica em ensinamentos teológicos e morais, e entre as lições mais importantes a gente pode destacar a justiça e o juízo de Deus, né? A história de Noé ilustra a justiça de Deus em julgar a maldade humana, mas também sua graça e salvar os justos. Noé sendo um exemplo de fé e obediência em meio à corrupção generalizada, porque você imagina, né? Noé não estava de boinha lá construindo a arca. Durante 100 anos, imagina, o cara deve ter sido zoado, deve ter recebido bullying em tudo quanto é jeito. E ele permaneceu lá 100 anos para fazer a arca. A obediência e a fé de Noé, né, que seguiu as instruções de Deus com precisão e confiança, mesmo quando essas instruções pareciam irracionais aos olhos humanos. Poxa vida, fazer uma arca demora 100 anos. Mas, né, a fé inabalável é um exemplo poderoso de confiança em Deus. Outra lição, né, renovação e esperança. O dilúvio simboliza um novo começo para a humanidade, e a aliança de Deus com Noé, marcada pelo arco-íris, como eu comentei, um sinal dessa esperança e da renovação, prometendo que Deus continuará a cuidar da sua criação. A fragilidade humana, que se você assistiu a um dos meus vídeos aqui, já leu a Bíblia, você vê que não importa o personagem, todos eles tiveram uma falha, né? Todos. Então o episódio da embriaguez de Noé nos lembra que mesmo os justos são falíveis, porque somos seres humanos. E a Bíblia, como eu comentei já em outros vídeos, ela não esconde as falhas humanas, ela mostra, né, destacando a necessidade contínua de graça e misericórdia divinas. Então, não importa quem seja o personagem perfeito, bom, o cara vai pisar na bola, né? E aí Deus traz aí a sua graça e misericórdia. E a aliança eterna, né?
a promessa de Deus que nunca mais destruirá a terra como um dilúvio, reafirmando seu compromisso com a criação, e o símbolo do arco-íris serve como um lembrete visível da fidelidade de Deus. Então, sempre que você tiver a oportunidade e o privilégio de ver arco-íris, lembre da história de Noé. Então, essa história é um testemunho poderoso da interação entre o julgamento justo e a graça redentora de Deus, e ela nos chama a uma vida de fé, obediência e esperança, cada um dentro de sua fé, confiando na fidelidade de Deus em todas as circunstâncias. Não importa o dilúvio que você esteja passando, se você estiver com Deus, saiba que você está dentro de uma arca e que Ele estará junto te protegendo. Ok? Muito obrigado mais uma vez por estar comigo e até o próximo vídeo. Um abraço. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.